Sou o professor Dilson Catarino e tenho uma informação importantíssima acerca de método milagroso. Você que me acompanha já sabe, não existe. É a quarta gravação sobre o tal do método milagroso que não existe. Estamos analisando ainda PUC Campinas 2018. Temos analisado essa questão já há 3 vídeos, já foram 3 vídeos sobre essa questão da PUC Campinas, agora o 4º vídeo sobre isso. Uma questão só. O aluno que se submeteu a essa prova teve de analisar 5 letras, 5 frases, qualquer coisa da gramática, tudo ele teve de analisar, porque não houve cobrança só de ortografia, não houve cobrança só de crase, não houve cobrança só de concordância. O jovem teve, ou jovem, seja lá quem foi, teve de analisar a frase completa. E quando isso ocorrer, você já sabe, o princípio é o verbo. Sempre comece pelo verbo. Seja, é o primeiro verbo que aparece na letra D, seja quais forem as formas, seja o quê? Seja quais forem as formas no plural, portanto, o verbo ser tem de estar no plural, tem de concordar com o elemento plural. Sejam quais forem as formas, sejam elas quaisquer. Então, a letra D já vimos que está errada. Tudo bem, você pode falar, aí professor, não demorou tanto. O aluno sabendo isso, acabou, pronto. Porém, tudo foi cobrado, não foi somente a concordância verbal. Continuemos então. Sejam quais forem as formas de entretenimento que a TV propicia, a palavra TV novamente, assim que se abrevia a palavra TV, tanto para televisão quanto para televisor. Televisão é aquilo que emite os sinais para o nosso televisor. Televisor é o nome do aparelho. Porém, no Brasil, em se tratando de uso popular, tanto se pode usar televisor quanto televisão. Vou comprar uma televisão nova ou vou comprar um televisor novo. Mas em se tratando daquilo que emite os sinais, a televisão brasileira emite sinais de qualidade. Quando a abreviação tiver até 3 letras, todas são escritas em maiúsculas. TV, ONU, OEA, PUC. Quando houver mais de 3 letras, se for lida como uma palavra, como Unicamp, como FUVEST, só a primeira letra maiúscula. Se for lida letra por letra como UFPR, Universidade Federal do Paraná, todas em maiúscula. A TV, que é que está escrito aqui? Cuidado com essas palavrinhas, porque existe propícia ou propício, aquilo que é propício, a coisa que é propícia, e existe o verbo propiciar. Cuidado com acentuação. Eu já vi muito por aí, aqui em Londrina, às vezes, na avenida aqui pertinho do nosso estúdio, para um caminhão, o cidadão para com o seu caminhão para vender melancia. E aí ele coloca uma placa no meio da calçada, vende-se, e mete o acento lá. Não sei por que ele resolveu colocar o acento lá. Da mesma forma, um outro cidadão, ali no Zerão, o lugar em que se fazem caminhadas, ele vende água de coco. Talvez com medo de que as pessoas pensem que ele esteja vendendo água de cocô, ele coloca o acento. Não há o acento em coco. As palavras terminadas em O, com a penúltima sílaba tônica, não tem acento. E é muito fácil provar isso, é só olhar o texto aqui. No texto aqui você já viu, ó, entretenimento, palavra terminada em O, sílaba tônica é a penúltima, sem acento. Sapato, palavra terminada em O, sílaba tônica é a penúltima, sem acento. Então coco não tem acento, mas cocô tem.
Se for oxítona, cocô tem acento. Todas as palavras terminadas em O, com a sílaba tônica sendo a última, acento. O mesmo acontece com A, como maracujá. O mesmo acontece com E ou E, como café. Tudo bem. Melancia, propícia, propicia. As palavras terminadas em EA, EO, IA, IE, IO. OA, UA, UE, opa, ixi, piorou. UA, UE e o O, você tem de analisar qual é a sílaba forte, qual é a sílaba tônica. Então, a TV, como é que você lê o verbo? Você fala TV propícia? Não, a TV propicia algo. Agora, tudo que ele falou foi propício. As palavras que ele falou foram propícias. A sílaba tônica agora é a penúltima. Propicia, a sílaba tônica é o si. Você gosta de melancia? Não, você gosta de melancia. Então o que ocorre é o seguinte. As palavras terminadas em ea, eo, ia, ie, io, oa, uau, eu, o, como córnea, como espontâneo, secretária, cárie, armário, nódoa, tábua, tênue, vácuo. Se a sílaba tônica fora anterior a essas duas letras, acento obrigatório. Então, propícia, a sílaba tônica é anterior, acento obrigatório. Todas as palavras que eu disse aqui, a sílaba tônica era a mais forte. Córnea, espontâneo, secretária, cárie, armário, nódoa, tábua, tênue, vácuo. Então todas essas devem ter acento. Se a sílaba tônica não for anterior a essas duas letras, mas for a penúltima vogal, aí não haverá acento. É o que acontece com o verbo propicia, é o que acontece com a fruta melancia. E é o que acontece com a Maria. Maria, mas não é o que acontece com Mário. Mário, sílaba tônica é a penúltima, tem que ter acento. Maria, sílaba tônica é o I, não tem acento. Perfeito? Então, a TV propicia sem acento, todas, possivelmente sem exceção. Senhor Antônio, sabe por que eu falo senhor Antônio? Porque há um senhor Antônio que por 2 vezes escreveu para nós dizendo que o certo é excepção, com P, não é mais. Excepção já foi. Agora isso é arcaísmo. Arcaísmo significa coisa antiga. Por exemplo, até 1971 era certo falar, eu tinha escrevido cartas. O particípio do verbo escrever era escrevido. Eu tinha escrevido cartas. A partir de novembro de 1971, com uma pequena reforma ortográfica que houve naquela época, escrevido caiu em desuso. Passou a ser escrito. Então, escrevido é uma forma arcaica. Excepção passou a ser forma arcaica e a reforma ortográfica, a última reforma ortográfica, manteve isso. Exceção se escreve com C cedilhado e não com 2 S's, sem P antes. O mesmo acontece com exceto. Não há mais excepto. Caiu esse P. É exceto. E aí a regra diz o seguinte. Porque com C cedilhado e não com 2 S's, o que confunde muito os alunos, as pessoas em geral, é que existe a palavra excesso, que se escreve com C e 2 S, C e 2 S's. E aí o cidadão vai escrever exceção, acha que é a mesma coisa que excesso e se equivoca colocando 2 S's. Não, o que acontece é o seguinte.
Excesso provém do verbo exceder. Todos os verbos terminados em ceder terão palavras derivadas escritas com ses, com C e 2 S's. Proceder, processo. Conceder, concessão com 2 S's. Interceder, intercessão com 2 S's. Porém, a palavra exceção provém de exceto. São 2 sentidos totalmente diferentes. As palavras terminadas em tu dão origem a outras escritas com são, com C cedilhado. Conjunto, conjunção. O mesmo acontece com palavras terminadas em tor e em tivo. Redator, redação com C cedilhado. Relativo, relação com C cedilhado também. E aí, quando eu gravei sobre a exceção, um cidadão me perguntou: meu professor, por que atenção se escreve com C cedilhado e pretensão se escreve com S, se as duas têm a mesma terminação? Não é a mesma terminação de origem. O verbo, aliás, a palavra pretensão provém do verbo pretender. E aí nós estudamos numa gravação aí de umas 2, 3 semanas que os verbos terminados em under dão origem a palavras terminadas em são com S. Pretender, pretensão. Defender, defensivo, onde houver se escreve com S, se provier de verbo terminado em under. E aí esse cidadão disse: então, professor, atenção provém do verbo atender. Então não é com S? Ah, é? Você nunca foi a uma loja em que o cidadão ou a cidadã atendeu com a maior vontade? Sabe aquela vontade? Que vontade que eu estou de trabalhar. Aliás, me aconteceu isso. Eu fui a uma concessionária de automóveis há alguns anos, queria trocar de automóvel. Aí entrei, eu falei, quero aquele automóvel, estou afim daquele automóvel lá. Fui lá, estava lá o cidadão, o pretenso vendedor. Falei, então, eu queria ver o carro. Ele falou, tá ali. Tá ali, ó. Falei, tá, fui até lá, né? Olhei o carro, olhei, ninguém, ele não foi até mim, fui embora, comprei outro carro depois. Nossa, ele me atendeu, não atendeu? Sim, mas ele me deu atenção? Não. Então, atenção não tem ligação com atender. Atenção tem ligação com atento, como acontece com exceto. Atento termina em to, atenção com C cedilhado, exceto termina em to, exceção com C cedilhado. Pegadinhas de vestibular. Muito bem. Continuando então, exceção com C cedilhado, tem audiência garantida. O que é que tem? Olha lá, de novo, ó. Princípio é o verbo. Pergunta a ele quem é o sujeito. O que é que tem audiência garantida? As formas de entretenimento. Todas têm. Então, o que ocorre? Os verbos ter e vir. Se o sujeito estiver na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, aquilo que ocorre nos dias atuais, tem com um e só, sem acento circunflexo, vem com um e só, sem acento circunflexo. Porém, crer, dar, ler e ver, ele crê que ele dê, ele lê e ele vê. Esses 4 verbos, logicamente, sem o M. No plural, eles, verbos ter e vir, um e só, com acento circunflexo, esse acento não caiu. Eles vêm um e só, com acento circunflexo, esse acento não caiu. E aqui, no plural, eles creem, que eles deem, eles leem e eles veem. O acento desapareceu
por ser palavra terminada em com a penúltima sílaba tônica. Nenhuma palavra terminada em com a penúltima sílaba tônica tem acento. Jovem, homem, nuvem, item. Item, aliás, é muito escrito de maneira inadequada. Muitas pessoas colocam acento em item, mas não há acento em item. A regra se modificou para que a regra fosse mantida. Fosse mantida não, porque ela não era mantida. Era uma exceção. Cre em, de em, le em, ve em, sem acento. Os verbos ter e vir, então, no singular, ele tem sem acento, eles têm com acento circunflexo. Os derivados de ter e vir, como por exemplo, mantém, é verbo derivado de ter. Manter, reter, deter, conter, abster-se, entreter. Como é que você descobre que um verbo é derivado de outro? Analisando a terminação. Por exemplo, aqui a primeira pessoa do singular é eu tenho. Todos os verbos em que houver esta terminação serão derivados de ter. Eu mantenho, eu detenho, eu retenho, eu contenho, eu me entretenho, eu me abstenho. Mas eu não falo eu me tenho. Eu meto a mão na sua cara. Não, tô brincando, nada disso não. Eu meto, não eu me tenho. Então o verbo meter não é derivado de ter. Eu reverto e não eu revertenho. Então o verbo reverter não é derivado de ter. Os verbos derivados de ter e de vir terão na terceira pessoa do singular acento agudo. Ele mantém, ele intervém. Por quê? Porque todas as palavras terminadas em com a última sílaba tônica tem acento agudo. Armazém. O plural também. Parabéns, mantém, retém, amém. E a terceira pessoa do plural troca o acento agudo, para acento circunflexo, exatamente para que haja diferença do sujeito. É o único caso em que oxítono terminado em tem acento circunflexo e não acento agudo. Então, mantém. O que mantém a publicidade? Sempre que surgir esse o que depois de vírgula, pense o seguinte. Pense em colocar um ponto e no lugar do o que coloque a palavra isso. Então vamos ver. Sejam quais forem as formas de entretenimento que a TV propicia, todas, possivelmente sem exceção, têm audiência garantida. Ponto. Isso mantém a publicidade. Deu certo, não deu? Então, perfeito. O verbo tem que ficar no singular, concordando com isso ou concordando com o que. Sempre que houver vírgula, o que, se você puder colocar ponto final e isso, este o que aqui está é pronome demonstrativo. Ele tem o mesmo valor de isso ou de aquilo. Aquilo mantém, ou de isto. Isto mantém, e aí o verbo tem de ficar na terceira pessoa do singular.